O segredo e a revelação no Evangelho de Marcos. Neste vídeo descubra o fascinante segredo messiânico e a revelação de Jesus no Evangelho de Marcos. Exploramos como Marcos apresenta Jesus como Messias e Filho de Deus, e como os personagens da história lutam para compreender sua verdadeira identidade e missão. Vamos mergulhar nos milagres, ensinos e a jornada de Jesus até a cruz e sua ressurreição. Desde o início do Evangelho de Marcos, o leitor já sabe quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, Marcos 1, verso 1. No entanto, os personagens da história muitas vezes tiveram dificuldades para compreender quem ele era e qual era, afinal, sua missão, exceto as pessoas possuídas por demônios. Elas sabiam exatamente quem ele era. Os demônios o reconheciam e se sentiam intimidados diante de suas poderosas palavras. Jesus, porém, sempre ordenava que as pessoas mantivessem essa informação em segredo. Por que essa ordem de sigilo? Há séculos, os leitores da Bíblia refletem acerca dessa questão, que chegou a receber um nome entre os estudiosos: segredo messiânico. Por que um evangelho diria que devemos ficar calados acerca de quem é Jesus? Ao longo desta jornada pelo Evangelho de Marcos, ficará claro que nesse livro há não apenas um segredo, mas também uma revelação surpreendente. Isso pode ser corretamente chamado de tema do segredo e da revelação, e percorre todo o Evangelho de Marcos, embora no fim todo o segredo seja revelado de maneira surpreendente feita por Jesus. Por que Jesus pediu para manter sua identidade em segredo? Escreva sua resposta nos comentários. O segredo messiânico. Marcos pode ser dividido em duas seções distintas, mais exatamente, duas metades. Do capítulo 1 até quase o fim do capítulo 8, o livro trata de uma questão crucial: quem é Jesus? A resposta é expressa em seus ensinos e milagres. Repetidas vezes ele é apresentado derrotando o mal, levando esperança aos oprimidos e ensinando verdades irrefutáveis que atingem o âmago da existência humana. Tudo isso diz ao leitor, em alto e bom som, que ele é o Messias, o Cristo, por quem o povo hebreu esperava há muito tempo. Essa primeira metade do Evangelho de Marcos é repleta de ações e milagres que demonstram o poder e a autoridade de Jesus. Ele cura os enfermos, expulsa demônios e até acalma tempestades, mostrando que tem controle sobre a natureza. Cada um desses atos serve como um testemunho de sua identidade divina, mesmo que os personagens ao redor de Jesus não compreendam completamente quem ele é. No entanto, é só na metade do livro que alguém que não estava possuído por demônios declarou corretamente quem ele é, respondendo assim à pergunta da primeira metade do livro sobre a identidade de Cristo. Essa pessoa é Pedro, que declarou: "O Senhor é o Cristo", Marcos 8, verso 29. Essa declaração marca um ponto de virada no Evangelho, onde a narrativa começa a focar não apenas em quem Jesus é, mas também no que ele veio fazer. Como os milagres de Jesus revelam sua verdadeira natureza? Escreva nos comentários a sua resposta. A declaração de Pedro. A segunda metade do Evangelho, de Marcos 8, verso 31 até o fim do livro, responde a outra pergunta: para onde Jesus está indo? A resposta é chocante: ele está se dirigindo para a cruz, a forma de morte mais ignominiosa e vergonhosa do mundo romano. Esse era um destino tão inesperado para o Messias que seus seguidores pensavam que ele derrotaria Roma e estabeleceria Israel como uma nação poderosa. Os confusos discípulos de Jesus não conseguiam compreender o que ele dizia. À medida que o livro avança, eles perguntavam cada vez menos acerca desse tema doloroso, até que finalmente foram reduzidos ao silêncio diante da verdade indesejável. A ideia de um Messias sofredor era completamente contrária às expectativas judaicas da época, que esperavam um líder político e militar. As coisas pareciam cada vez mais sombrias enquanto Jesus confrontava os líderes religiosos que planejavam sua morte. Os discípulos, que sustentavam a esperança de um reino glorioso na terra, ficaram chocados com a prisão, o julgamento e a crucifixão de Jesus, que desafiaram suas expectativas. A narrativa de Marcos não poupa detalhes sobre a angústia e o sofrimento de Jesus, enfatizando a profundidade de seu sacrifício. O que a declaração de Pedro significa para a narrativa do Evangelho de Marcos? A caminho da cruz. Ao longo de tudo isso, no entanto, Jesus manteve uma mensagem clara e consistente a respeito de seu destino e sobre o que significava o fato de que ele iria morrer e ressuscitar.
O pão e o cálice da última ceia representariam seu corpo e seu sangue, Marcos 14, versos 22 a 25, e ele se tornaria o resgate por muitos, Marcos 10, 45. Essa mensagem era difícil de ser aceita pelos discípulos, que ainda esperavam uma vitória terrena. Isso não significa que Jesus tenha ido para a cruz em calma inabalável. No Getsemane, ele se debateu com essa decisão, Marcos 14, versos 32 a 42, e, na cruz, clamou de maneira aflita, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, verso 34. O Evangelho de Marcos nos revela as trevas experimentadas por Cristo, que foram o preço de nossa salvação. A angústia de Jesus no Getsemane e seu clamor na cruz mostram sua humanidade e a profundidade de seu sofrimento. Mas a cruz não foi o fim da jornada. Após sua ressurreição, ele teve um encontro com seus discípulos na Galileia, e, como sabemos, nesse momento teve início a Igreja Cristã. A ressurreição de Jesus é o clímax do Evangelho de Marcos, confirmando sua identidade como Filho de Deus e inaugurando uma nova era para seus seguidores. A mensagem de esperança e redenção se torna clara, transformando a tragédia da cruz em triunfo. Como a crucificação de Jesus desafia as expectativas dos discípulos? Qual é o significado da ressurreição de Jesus para os cristãos? Escreva nos comentários a sua resposta. Essa história extraordinária é contada em estilo rápido e sucinto, com poucas observações do evangelista. Ele narrou a história e deixou que as palavras, os atos e as ações falassem por si mesmos sobre a vida e a morte de Jesus de Nazaré. A simplicidade e a clareza do Evangelho de Marcos tornam sua mensagem acessível e poderosa, ressoando através dos séculos. O segredo messiânico e a revelação final de Jesus como Cristo são temas centrais que nos convidam a refletir sobre nossa própria compreensão de quem Ele é e o que sua missão significa para nós. A jornada de Jesus, desde seus milagres até a cruz e a ressurreição, é um convite para todos nós seguirmos seus passos e abraçarmos a mensagem de amor e redenção que Ele trouxe ao mundo. Gostou do conteúdo? Então não deixe de visitar nosso site encherosolhos.com.br para mais artigos inspiradores. Curta, compartilhe e contribua com nosso ministério através de doação por meio do Pix. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e fé. E não deixe de aumentar e se inscrever em nosso canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo encontro.